Olá, bom dia a todos. Eu sou o Ricardo Muti, convidado aqui pelo Álvaro, pelo Nova Day, para fazer a parte mais gostosa aqui, na verdade, do evento, que é colocar o pessoal para responder as perguntas das pessoas e dizer que realmente hoje foi um dia especial. Eu estava ali ouvindo todo mundo, projetos, como o Álvaro ressaltou, né? Ideias e propostas e projetos super interessantes. E num momento como esse, onde a gente, na verdade, está visualizando a necessidade urgente de se repensar, né, o modelo de governar, o modelo do governo se relacionar com o cidadão, a gente vê que tem ideias interessantes que talvez, se os governantes prestassem um pouquinho mais de atenção, talvez errassem menos, né? Mas, então, eu gostaria de cara, antes de passar a bola para as perguntas das pessoas, aliás, só um aviso, quem tiver pergunta a fazer, por favor, é só levantar a mão, que aí o microfone chega até você para você poder formular a pergunta, ok? Eu queria fazer uma pergunta de abertura. Já que a gente está falando de dados abertos, está falando de relacionamento, de facilitar o diálogo com a população, o que a gente percebe é o seguinte: o governo tem informação, a população precisa de informação, até para poder decidir melhor a respeito do voto, como foi a proposta o tema do Thomas aqui. Eu ouvi outro dia o John Oliver, que é um jornalista que tem um programa na HBO muito interessante, ele estava falando a respeito das pessoas que reagem contra o Donald Trump. Ele falou assim: vocês que elegeram, agora vocês resolvam o problema. O fato é que o eleitor é que decide isso. Então, a informação precisa chegar no eleitor. Então, eu ouvi aqui de vocês vários inputs a respeito do seguinte: se o eleitor soubesse algumas coisas que nós apresentamos para eles aqui, por exemplo, a relação dos candidatos com as empreiteiras, com as empresas, quem é o perfil desse sujeito, eu acho que a gente melhoraria muito sensivelmente a qualidade da nossa representação. Então, eu vou fazer uma pergunta que cada um pode responder se achar interessante. Como é que vocês acham que será o melhor caminho para que o cidadão tenha mais acesso à informação? Porque existem os meios, a informação está disponível, você tem, por exemplo, em São Paulo, os Acessa, você tem os telecentros, você tem os CELS, onde lá as pessoas poderiam acessar. Como é que vocês acham que poderia ser um pouco mais amigável essa relação entre o cidadão ter a informação, saber que ele pode analisar, que ele pode julgar uma determinada decisão que ele vai tomar de escolher esse ou aquele candidato, mas precisa ter acesso mais amigável aos dados. Quem quer começar? Posso começar? Desculpa. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que pensar no papel dos infomediários, né, dos intermediários da informação. Eu não acho que a gente vai prescindir deles, eu acho que a gente tem que trazê-los. Talvez o grande ganho desses processos colaborativos, dessas metodologias, seja que a gente consegue democratizar esse processo de intermediação da informação. Mais gente produzindo conteúdo, mais gente acessando conteúdo e transformando os dados em informação, como a gente viu também o Marcos falar. O que talvez a gente precise seja, como governo, pensar como Estado, né, pensar no nosso papel pedagógico de formação para essas capacidades, para que mais gente seja capaz de transformar dados em informação. Na rede municipal de ensino, a gente está discutindo como inserir programação no currículo. E a gente está discutindo também, no Pátio Digital, a ideia de fazer um processo que envolva as crianças, envolva toda a nossa rede, os professores, de como se apropriar desses dados relativos à prefeitura, relativos aos governos, né, que façam sentido para os cidadãos. Então, esse é um processo que ele não é simples e ele tem que ser pedagógico. Nada melhor do que as escolas para fazer isso. Então, uma ideia nossa, que ainda está sendo gestada, é fazer uma Olimpíada da Transparência. Né? Assim como a gente tem a Olimpíada de Português, a Olimpíada de Matemática,
tentar fazer uma Olimpíada de transparência para pensar em visualização de dados, pensar em como construir essas metodologias pedagógicas para que mais gente possa transformar dado em informação. Enquanto isso, em paralelo, a gente tem que trabalhar muito com os infomediários que a gente tem. A gente tem redes de jornalistas, a gente tem pesquisadores, e a gente tem também que ensinar os cidadãos a fazer pedido de informação. Aí, até um gancho para o Tomás, porque a Controladoria faz isso muito bem com oficinas, né, que conectam saúde e LAI, educação e LAI, moradia e LAI. Né? Então, acho que é um processo que a gente está caminhando muito bem. Ok. Complementando a resposta, como eu e Fernando estamos representando o governo, né? Depois a gente passa para a sociedade civil mais como um todo. É interessante provocação, e aí uma observação só sobre ela, que é assim, o governo tem informação ou o governo tem os dados que são colocados para dentro do governo e às vezes eles não são trabalhados, nem para o próprio governo, né? Isso é a primeira provocação que eu falo em relação a isso, assim, porque quando a gente olha para as realidades das secretarias, a gente vê que talvez a informação não está tão consolidada ou tão fácil de ser encontrada quanto a gente acha que ela possa estar ou deveria estar. Assim. Ainda falta um passo anterior, que é a gestão da informação. Isso é muito importante. É importante pensar esse passo anterior mesmo, porque é a partir dele que a gente consegue fazer realmente boas bases de dados para ser disponibilizados. E aí eu queria completar, a Fernanda citou sim, a gente, na Controladoria, faz um processo participativo que é um dos mais interessantes que nós temos, além do Café Hacker, que é a LAI com Direitos Humanos, né, a Lei de Acesso à Informação com Direitos Humanos. Nós vamos, a sociedade, normalmente, chama os grupos que nós, de movimentos sociais, que trabalham com determinado tema específico, né, já fizemos de habitação, de saúde, de educação, e ensinamos aquelas pessoas a fazerem bons pedidos de acesso à informação. Ensinamos aquelas pessoas a acompanhar o seu pedido de acesso à informação, a abrir recursos, porque tem recurso em primeira, segunda e terceira instância, e é necessário fazer esses recursos em alguns momentos, para que elas, e também para que elas tenham dados que elas queiram obter. E aí, até então, toda essa dinâmica, ela parava aí, né? As pessoas, o indivíduo, ele tinha aquela resposta e aí ele acompanhava, a partir disso se dava. O que a gente está pensando agora é também reunir essas respostas em uma grande plataforma, em algum determinado local, tem sociedade civil já fazendo isso, né? E a partir disso também fazer com que outras pessoas tenham acesso àquelas informações perguntadas. E aí eu complementaria isso, talvez, a sua pergunta, e aí respondendo ela em efetivo, nas últimas eleições a gente já viu um aprimoramento muito grande em relação a como a população está vendo os dados, a partir de pequenos grupos interessados em determinado tipo de diretriz política, e esses grupos, eu inclusive estava participando de algumas pessoas, com algumas pessoas em relação a alguns determinados temas, nos pequenos encontros vinham essa instrumentalização das próprias pessoas em relação aos dados. Fala, olha, procura em tal lugar, vai em tal lugar, ali você vai conseguir fazer essa decisão. Então, acho que a gente está caminhando, talvez, para isso, mas, assim, é preciso sair só das tabelas e ir para a conversa cotidiana, porque ela é onde é mais importante assim, acontecer. Agora eu passo para os colegas, que eu acho que eles têm muito a complementar. Bom, eu acredito que a gente precisa de uma experiência nova de sociedade, governo, a gente precisa mudar isso. Como a Fernanda colocou, a capacitação é super importante, mas tem casos no mundo muito interessantes de explorar. Por exemplo, tem uma startup argentina que, para vender imóvel, eles começaram a pegar todos os dados abertos que tinham ao redor do bairro, como violência, acesso à saúde, mobilidade urbana. E aí o que aconteceu? As pessoas que eram proprietárias desses imóveis, eles falaram assim, eu preciso valorizar meu imóvel, porque aqui o indicador está dizendo que a tendência é cair. Então, esses proprietários começaram a se preocupar um pouco mais. Nos Estados Unidos tem um aplicativo que chama Yelp. Em São Francisco, a prefeitura, junto com algumas startups, criou um padrão de dados abertos chamado Lives, que significa o seguinte, toda a fiscalização da vigilância sanitária estava disponível em tempo real para as pessoas. Ou seja, você entrava num restaurante, você sabia
o que o fiscal disse sobre aquele restaurante. Olha, nesse restaurante, eles não podem te vender comida congelada, vamos supor, não podem vender carne, não pode, enfim. E essa informação eles começaram a perguntar para as pessoas se estavam, de fato, correspondentes. Então, ou seja, entrou na vida das pessoas. Elas usam o aplicativo para pegar uma recomendação de restaurante e, de repente, elas estão vendo uma informação pública ali, né? Então, e elas estão avaliando e estão vendo. Então, quando a gente usa essas informações, a gente consegue fazer com que ela entre no dia a dia das pessoas, facilita muito. Um outro caso muito interessante é igual o SAC, né, o Serviço de Atendimento ao Cidadão. No mundo inteiro, como que essa relação é de 1 para 1? Ou seja, eu sou um cidadão, ligo para a prefeitura e depois eu recebo a resposta. A My Society criou um software, uma proposta que chamava Fix My Street. O que significa? Eu acessava essa plataforma e eu via a reclamação de todo mundo que estava abrindo ao mesmo tempo. Então, isso dá um pouquinho mais de informação no sentido, olha, eu estou falando com a prefeitura, mas eu estou vendo o que o meu vizinho está falando, o que os meus pares também, posso acessar todo o pedido, ver como que é a resposta, e isso está tudo aberto. Então, acredito que a gente precisa investir, o pessoal de tecnologia fala de UX, né, de design, assim, a gente precisa provocar novas experiências de participação com essas informações. Ok. Marcos? Bom, esse é um grande desafio. Eu acho que o governo é quem tem a autorização para fazer mudanças em grande escala, e ouvir que, poxa, uma cidade do porte de São Paulo se interessa em fazer uma Olimpíada de transparência, eu acho que já é um grande sinal de que o governo está dando autorização para que todos façam um debate sobre dados e informação. O que o Tomás colocou sobre contar histórias e isso estar presente nas conversas, eu acho que isso faz uma grande diferença também. A gente precisa entender melhor esses dados e aí eu acho que até a mídia ela tem um papel muito importante. A gente tem uma ideia de linkar notícias com indicadores. Então, uma notícia sobre educação, a gente chega e linka a partir do indicador quais são as notícias que estão sendo faladas a partir de cada indicador de cada cidade ou de cada estado. Isso já é uma transformação de como você entende sua cidade. E aí a história do micro conversa com o indicador do macro. Mas eu acho que é um campo aberto para a gente criar, pensar juntos. Fica a provocação para uma hackathon aí do Inova Day, para a gente fazer as coisas. O governo tem essa autorização em larga escala e a gente consegue fazer isso para o estado de São Paulo. Como que da escala municipal sai para uma escala estadual de todas as escolas públicas. Ensino médio, basicamente, é ensino estadual. Vamos fazer isso, transparência, hackathon de transparência nas escolas públicas. Estou à disposição. Bom, vamos iniciar, então, aqui a nossa primeira rodada de perguntas vindas do público que está nos assistindo aí pela internet, e depois a gente faz uma rodada com a plateia. Bom, primeira pergunta aqui do Rodrigo do Carmolina para a Fernanda. Ele quer saber se você conhece a iniciativa do Pátio em outras prefeituras, ou algo semelhante que possa, eventualmente, ter algum tipo de sinergia ou troca de experiências, enfim. A gente procurou encontrar experiências semelhantes para se inspirar, tanto dentro quanto fora do Brasil. Eu encontrei algumas experiências... Eu estava em busca de experiências da educação, porque experiências de governo aberto a gente conhece várias, mas eu queria saber se nessa relação de Secretaria de Educação com a sociedade também tinha coisas semelhantes. E eu não encontrei algo que tenha essa visão global, que busca abrir dados, promover colaboração com a sociedade e focar em inovação tecnológica. Essa experiência completa a gente está construindo, e por isso que também a gente sente que está desbravando alguns caminhos no campo da educação. A educação é um campo muito forte de inovação tecnológica, de tecnologias para aprendizagens. Tem um ecossistema de startups, você tem uma cena
muito viva, mas o desafio é trazer isso para dentro do governo. A gente viu, por exemplo, a Secretaria de Educação de Nova York, que há 10 anos desenvolve um trabalho nesse sentido, de trazer as startups para dentro da secretaria, e mais, que eu achei mais interessante, é que a gente está indo por esse caminho também, trazer os professores, e aqui eu acho que é importante também trazer os alunos, trazer essa comunidade escolar para fazer a crítica, né? Eles fazem aqueles Shark Tanks que tem as startups a submeter à avaliação dos professores e dos alunos, né? Então, a gente conectar esses atores também. Essa foi uma experiência interessante que a gente viu. Outra iniciativa que também está começando que é enquetes, fazer consultas públicas. Também vi em outros lugares do mundo, Austrália, no Reino Unido, que as secretarias fazem, a própria Secretaria de Nova York também faz a consulta à comunidade escolar em 7 idiomas, porque eles têm uma comunidade de estrangeiros, né, na educação. Então, eles fazem para os pais, para os alunos, eles atingem um percentual muito alto de participação, 50% dos pais, 80% dos professores. E aqui, surpreendentemente, a gente está chegando numa porcentagem alta também, de uma maneira rápida, né? O secretário fez uma convocação para uma enquete sobre o currículo, como trazer a base nacional curricular, como pensar o currículo de São Paulo, e a gente já tem, espontaneamente, ali 35 mil respostas a esse questionário. Então, o que a gente viu no mundo e que a gente tentou trazer, aqui em São Paulo parece que explode, né? De tão viva que é a nossa sociedade e nosso ecossistema. Então, acho que a gente tem muito potencial. E, se alguém conhecer também experiências de outras cidades, por favor, nos digam, que a gente quer conhecer e a gente quer trocar. Compartilhar, é legal. Bom, agora uma para o Thomas. Thomas, do Ricardo Okagawa Avelar, ele pergunta se você conhece a plataforma Cuidando do Meu Bairro. E ela apresenta gastos da prefeitura, mapa em tempo real, e ele diz que acho que equivale ao sistema de monitoramento de dados que você mencionou. É Ricardo Okagawa, o nome do... Tá ótimo. Conheço Cuidando do Meu Bairro, a gente conversa diretamente com o grupo que o criou, colocou em implementação, e, inclusive, nas oficinas de formação. Nas primeiras, a controladoria esteve presente para poder acompanhar o processo e, em caso surgir alguma dúvida, a gente também lidava com elas naquele momento. Assim. O que é o Cuidando do Meu Bairro, explicando para quem não conhece? Ele hackeia o sistema de acesso à informação da Prefeitura Municipal de São Paulo. De alguma forma, assim, geolocalizada. Né? O Cuidando, ele, na verdade, ele colocaria... a pessoa que entraria na plataforma para poder fazer uma pergunta a partir daquele endereço, né, por um mapa, com os aspectos orçamentários do município. Então, o que tem ali da LOA disponibilizado, numa linguagem orçamentária, de que naquela rua, naquela praça, recebeu um determinado valor ou uma emenda, ou uma previsão, ou um empenho, né, uma liquidação, faz aquela pergunta sobre exatamente o que era aquele gasto. Então, chega-se em algum lugar em que talvez a peça orçamentária não chega, né, que é o cidadão buscando a informação do que significa aquele valor para ele mesmo. Assim, é super interessante. A plataforma ela está em construção, eles estão em experiência, fazendo alguns ajustes. Nós mesmos fizemos algumas questões em relação à proteção dos dados do solicitante, da possibilidade dele entrar com recurso, porque até então, eu não entrei na plataforma nesses últimos meses, mas até então ele não possibilitava o cidadão fazer um recurso, então isso é super importante para a gente, né, porque uma pergunta mal respondida ela para em algum determinado momento. Então, é uma dessas plataformas que são criadas em relação à transparência, e tem diversas, e que a gente vê com muito bom grado mesmo, porque é uma forma de olhar para a lei de acesso à informação com um olhar que não é só aquele do governo, é um olhar da sociedade, pelas necessidades mesmo colocando. E é um protótipo super interessante, sim. Bacana. Bom, agora para o Tiago, o Cláudio César Canhete, ele disse que você mencionou aí no seu speech a necessidade de políticas públicas serem digitais, as dificuldades da exclusão digital, criando um gap. Então, ele gostaria de perguntar
como você enxerga os impactos do congelamento dos investimentos em educação, em 20 anos, que impacto esse congelamento pode eventualmente ter na exclusão digital e nas políticas públicas em geral? Bom, na verdade, é uma tese, né? Assim, nos últimos anos, a gente teve vários avanços para a cobertura do acesso à internet no Brasil, como o plano de banda larga, a gente teve a questão do Marco Civil, que foi também super importante. E aí, assim, um dos pontos fundamentais é essa questão de infraestrutura. Isso é um ponto super importante de ser explorado. Sem infraestrutura, a gente não avança com a questão da tecnologia. Mas a realidade que se diz, né, é que, por exemplo, também não adianta ter essa infraestrutura e a gente precisa perguntar para quem, né? Então, a gente precisa de capacitação. Sobre educação, da área de educação e investimento, eu não tenho condições de falar sobre isso. Eu tenho uma opinião, né, uma opinião muito pessoal minha com relação à inovação de como que essa tecnologia pode chegar, como eu acho que a Fernanda colocou, inclusive acho que ela é mais capacitada para falar sobre isso, como levar a programação para dentro das escolas, como levar a educação sobre tecnologia, né? A gente já vê algumas iniciativas acontecendo, mas, de novo, elas são casos isolados e ainda não tem um programa nacional para isso. Em alguns países do mundo, já é obrigatório o aprendizado de programação, disciplina sobre tecnologia já nas áreas primárias, né? Mas o que eu acredito que, para a gente não criar agora essa desigualdade de maneira geral, a gente está olhando para a tecnologia para a inclusão, igual os serviços públicos, né? Não adianta nada investir nas melhores máquinas, por exemplo, dentro de uma sala de aula, se isso está atingindo 2% da população, né? A gente precisa também fazer um básico para que isso chegue, né? Então, o que a gente tem que ter são leis de equidade e que o digital esteja aí dentro, e não o contrário. Sim. Fernanda, você quer complementar alguma informação? Acho que mais especificamente sobre a questão, complementando mesmo, a questão do financiamento que ele falou e da preocupação com o impacto que um corte, quer dizer, você interromper o investimento, a ampliação do investimento em educação e que impacto que isso pode ter na exclusão digital. É preocupante mesmo, eu acho que a sociedade toda tem que olhar isso com muito cuidado. A gente tem um Plano Nacional de Educação que tem uma duração de 10 anos e é espelhado em planos municipais e estaduais, né, que a legislação nos impõe e que deve ser feito em parceria com a sociedade, em colaboração. E já existem diagnósticos, da época da elaboração do plano, de um subfinanciamento da educação, né? E acho que a informação é importante, a transparência, porque aí a sociedade pode discutir como que se está investindo em educação, em que setores, com que grupos de despesa e como que a gente pode fazer o investimento nessa questão da tecnologia, né? De incorporar a tecnologia na escola. Precisa de recursos, precisa de transformar também a forma como a gente investe. Então, acho que é um alerta mesmo que a pergunta dele traz, que eu acho que a sociedade precisa fazer debates e aprofundar a discussão sobre isso. Ok, agora uma pergunta minha mesmo para o Marcos. A Datapedia, pelo que você expôs, ela tem o dado, mas tem uma inteligência que é a análise, o processamento e essa arquitetura de informação. Como é que as pessoas, as entidades, enfim, os órgãos acessam? Quer dizer, qual é o modelo de relacionamento que, vamos chamar assim, o mercado pode ter com o seu projeto? Bom, a gente produz alguns cursos de capacitação para empresas, para prefeituras, para trabalhar com esses dados e entender qual que é a lógica que está por trás, sair do dado e ir para a informação. Então, tem esse tipo de relacionamento que a gente entrega, oferece, e tem alguns relatórios que a gente produz. A gente ainda tem relatórios, por exemplo, de um planejamento estratégico de uma cidade, ou de um planejamento estratégico de uma área setorial específica numa região de alguns municípios.
A gente está trabalhando também com os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da ONU, Agenda Global para 2030, e a gente está tentando produzir uma plataforma que traduza os ODS para todos os 5.570 municípios do país. Além da capacitação e do relatório, a gente está descobrindo novas ferramentas que a gente consegue integrar dados de dentro de prefeituras e de secretarias com a nossa base. E isso é muito bom, porque a gente consegue ter uma informação que, às vezes, dentro das secretarias, ela não está integrada com esses fatores mais macro. E isso consegue agregar, por exemplo, quais são as boas experiências de fora do Estado, ou de prefeituras, no caso, como eu comentei. Sobral tem um IDEB de 8.8, Fundamental 1. Como que a gente consegue integrar essas boas práticas que estão fora do Estado e da Prefeitura dentro da atuação da Secretaria? Então, a coisa dos dados, ao mesmo tempo que a gente consegue mapear bem os problemas que existem através dos indicadores, a gente também consegue mapear as boas soluções que hoje já estão em prática. É o olhar do divergente positivo, um conceito muito importante para o Brasil, dessa boa prática, ter a boa prática era ser expandida para outras localidades. Ok, obrigado. Bom, vamos então às perguntas para a plateia. É só levantar a mão, o microfone chega, a pessoa se identifica e faz a pergunta a quem quiser, ok? Bom dia, meu nome é Lucas, minha pergunta é para o Marcos, sobre o Datapedia. Por qual motivo foi disponibilizado um post no Facebook, um pequeno número de pessoas, digamos assim, e qual é o plano de expansão para todos terem essa informação? Legal. A gente opera em cima de uma lógica que a plataforma ainda não está do jeito que a gente quer. Então, isso ainda é um protótipo, ainda é um piloto para a gente expandir ainda mais. Ela não está 100% funcional. Tem uma série de ajustes e tal que a gente precisa fazer. E aí, quando a gente lança, a gente ficou um tempinho assim, provavelmente a gente vai ficar 3 meses nessa etapa de teste, colher percepção das pessoas e tal, para depois fazer uma divulgação maior. Então a gente ganha com funcionalidade para depois ir para comunicação em massa. Planos de expansão. São muitos, mas o que eu posso te antecipar é como que a gente desenvolve uma plataforma que esteja integrada de dados com uma rede social. O meu sonho é que a gente tenha uma rede social em que, hoje, as redes sociais elas não estão linkadas com uma realidade. Você escreve o que você acha, você publica o que acha legal e não sei o quê. A única rede social que traduz um pouco a realidade é o Google Maps, mas a gente não consegue identificar as pessoas lá no Google Maps. E aí o nosso sonho é integrar esse Google Maps com a realidade das pessoas. Isso é um plano de expansão para alguns anos, mas provavelmente a gente poderia até desenvolver aqui no Brasil, mas a gente não vê um mercado, um ambiente aberto para desenvolver isso. Então, a gente provavelmente Vale do Silício, alguma coisa assim, para implementar essa ideia. Mas aí a gente vai ter como se fosse um SimCity, uma espécie assim, só que traduza a realidade local. Então, é um sonho grande e ousado, mas que a gente está vendo que tem perna. Tem gente interessada, tem investidor interessado, tem know-how interessado. Mais alguém? Ali? Bom dia. Bom dia, meu nome é Isabela e eu vou entrar nessa... A questão é para todos vocês. A gente sabe que um dado ele é único e ele pode ser interpretado de várias formas.
A interpretação desse dado, ela depende na minha opinião, de como você tem a informação. Porque eu posso pegar um dado e eu posso ter uma opinião e interpretar esse dado de uma forma diferente de você. E usando essa parte da educação, eu queria perguntar como vocês estão cuidando dessa deficiência. Porque hoje um jovem, ele, dependendo da instrução dele, ele vai lidar diferentemente com a informação que ele recebe se ele tiver uma melhor instrução. Como isso está sendo aplicado nas escolas? A sua pergunta é para a Fernanda, é isso? É para todos. Ah, é um gênero, ok. Quem se candidata? Pois é, né? E assim, como jornalista, eu sou jornalista de formação, no jornalismo de dados, a gente fala que a gente entrevista uma base de dados, a gente faz perguntas para ela, e dependendo da pergunta, você chega numa resposta diferente. Então, essa mesma lógica do jornalismo, que é exploratória, ela também pode ser aplicada à educação, porque você também, educar é questionar, é se questionar, é trocar informações. Então, é necessário que a gente desenvolva também essa dimensão pedagógica do uso de dados. Por isso que eu falei, a gente tem que começar a conectar as coisas. Hoje, a programação, linguagens de programação, e que são muito necessárias para trabalhar com dados e automatizações, né, de análises, é uma competência que tem que ser desenvolvida e que hoje não está nos nossos currículos, não está nas nossas escolas, e depende muito da iniciativa de um professor, de uma professora. Então, como que a gente começa a conectar essas coisas? Primeiro, no currículo, depois fazer sentido para as pessoas na vida delas, como o Thiago falou, isso é muito importante. Por que também eu vou, de repente, trabalhar a base de dados com crianças? O que isso tem a ver, né? O que isso vai fazer diferença para elas? Educação é conectar com as experiências da vida, né? O conhecimento, a leitura de mundo que cada criança, cada adulto tem. Então, essa ponte que a gente está desenvolvendo ainda, né, como sociedade, não estou nem falando como secretaria, esse passo, né, de ter um conhecimento ultra especializado de um grupo de pessoas que também tem uma questão de gênero, um grupo de pessoas que ainda é muito representado por homens brancos. Então, como é que a gente democratiza esse conhecimento, e a escola é chave para isso, né? Começar do começo. E essas iniciativas, como eu falei, a ideia de fazer uma Olimpíada da Transparência é uma. Você tem também a ideia de contar histórias com dados, de promover desafios. Isso ainda é uma construção que tem que ser feita. Poucos países do mundo trabalham com isso, né? Então, acho que a gente ainda tem bastante a avançar. Por outro lado, a gente está tendo iniciativas interessantes que dá para mirar. Ok? O Márcio quer contar uma experiência legal que aconteceu. Uma pessoa compartilhou o post da Datapedia falando: olha, que legal essa experiência, não sei o quê. Aí uma outra chegou e escreveu: pô, esse valeu, mesmo você curtindo o post do Bolsonaro. Aí o dado, ele acaba tirando um pouco essa camada de polarização que está acontecendo, e aí, pelo menos, a gente tem um plano único de discussão, coisa que não está acontecendo. A gente não está com um plano único de dados e fatos para discutir a realidade do país, para discutir uma realidade política. É cada um falando o que acha, uma ideia, as ideias estão influenciando a realidade, mas é a realidade que precisa ser conhecida. Aí a interpretação, aí acho que a Fernanda matou na mosca. Boas perguntas e bons insights, boas ideias, boas respostas. A gente tem que sempre levantar a bola com boas perguntas, e com as informações a gente responde. E aí é manter esse fluxo. Agora,
O desafio é como a escola trabalha a tolerância. Se a gente pensar em educação, o nível último de sofisticação da educação é o nível de tolerância da sociedade. Isso acho que a gente ainda, como sociedade, precisa evoluir muito, que a gente está com pouca tolerância. Então, fica a questão. Ok. Mais alguma pergunta da plateia? Sim? Não? Só lembrando que a gente tem mais alguns minutos e informar a todos que estão enviando perguntas aqui que elas serão encaminhadas para os entrevistados e eles vão responder por e-mail, não vão deixar nada sem resposta, ok? Vamos lá. Tá ok. Obrigado. Na Ayrton, eu sou do back-office de uma das áreas da prefeitura que fornece das informações mais importantes para o urbanismo da cidade. Portanto, informações para o meio técnico, né? Sai do meio técnico para o meio técnico. E, sendo do back-office, eu percebo que esse movimento ele está incentivando, principalmente, quem é da casa em mostrar que sabe prestar informação, né? Porém, as informações técnicas, como foi citado inicialmente, né? Está sendo aí um tipo de uma pedra no sapato, por enquanto. E como eu andei pesquisando um pouco mais a fundo, porque as informações técnicas, mesmo internamente, elas são, às vezes, ocultas, né? Mas eu cheguei lá, porque eu percebi que é um problema meramente histórico, né? Porque as primeiras... Vamos pegar, por exemplo, um cadastro bem simples, que é um cadastro de elevadores, né? Então, tem lá, o primeiro elevador lá na igreja de São Bento, né? O que precisava desse cadastro? Precisava um número, né, para fiscalização, uma guia para pagar, né? Aí não tinha processo. Aí veio o segundo, vamos por processo. Aí veio uma cidade mais nova, aí vamos colocando o tipo de elevador, né? É acessível, não é acessível? E as informações foram crescendo, né? E as formas de fiscalização, de informação ao munícipe, continuaram as mesmas, manual, né? Prodan ajudando muito. Não. Mas o que eu percebo hoje é que a gente tem um problema de data mining. Eu acredito que seja esse o termo correto. Daí eu venho assim, apenas perguntar ou propor, sei lá, o que pode ser feito em termos de, ao invés, por exemplo, de contratar empresas milionárias para fazer o data mining, você não poderia ter um apoio, uma demonstração de confiança no próprio back-office do nosso departamento e poder fazer isso para a própria prefeitura, sem precisar mandar informações para pessoas que não são, embora sejam confiáveis, mas podem não ser, né, de repente. Então, já que nós temos essas informações lá dentro, porque a gente mesmo não poderia fazer um tipo de um data mining para pôr isso de uma forma como vocês falaram, né? Não de dados, mas de informação, e mais ainda do que informação, né, de aplicação. Okay? Obrigado. Se não for possível responder... Thomas, você quer se candidatar, não? O Marcos falou de data mining lá, né? Eu vou passar um pouco daquela... Vou reforçar aquela questão que eu havia falado anterior, que tem muita relação direta, assim. A gestão da informação, ela é precisa, né, para justamente pensar na disponibilização ativa dos dados da prefeitura ou de qualquer governo que seja, assim. Então, o que você trouxe para a gente é super importante, porque é justamente essa fase anterior, né? Os dados eles precisam ser congruentes, eles precisam ser íntegros em relação à realidade, e quando a gente olha justamente ao longo do tempo como as questões elas vêm, você vê que um cadastro é diferente talvez de outro, porque em algum determinado momento mudou-se as chaves de classificação, né, e ainda não existe essa sistematização anterior
da disponibilização. Mas isso é um processo que está vindo junto. E ele vem muito talvez, com a detecção de problemas que você só detecta na hora de responder, talvez, um pedido de acesso à informação que você nunca teve antes sobre algum determinado dado que está na prefeitura. Eu estou aqui do lado do Tiago, que ajudou todo o processo de implementação do portal de dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Assim. É um local super interessante, porque ele é um grande repositório de informações e bases de dados da Prefeitura. A indicação é realmente toda a secretaria olhar para os seus dados que estão ali disponibilizados e fazer sugestões de inclusão de bases de dados por ali. Eu acho que é um caminho, inclusive, já à frente, não estou nem no data mining, talvez você responda melhor, mas à frente, que aí, a partir desse trabalho feito pelos próprios servidores, pelos próprios locais, a gente consegue fazer a disponibilização ativa. Mas isso está dentro do plano desse ciclo de abertura de dados. Perguntar para os servidores quais são as informações que hoje eles estão trabalhando no dia a dia deles. Isso é super importante, dentro de um ciclo de abertura mesmo. Ok. Vai completar? Bom, só informar que, após essa intervenção, a gente está encerrando, já estamos estourando o nosso tempo. Como o tema é interessante, a gente podia ficar aqui horas e horas, mas temos aí um limite, ok? Vamos lá. Esse tema é super... dá para falar muito sobre isso, mas eu vou citar 2 exemplos importantes. A gente tem um grande problema hoje sobre os dados no Brasil, porque a gente não tem uma lei de dados para proteção de dados pessoais. Então, isso já traz milhares de consequências, e essa é uma delas. E por quê? Tem um exemplo muito interessante de legislação digital, que é na Estônia, que a lei diz o seguinte: você não pode repetir nenhum dado em nenhuma das organizações. A organização que quer ser proprietária de um dado, do seu telefone, do seu endereço, do seu número de identificação, da sua CNH, por exemplo, ela vai se colocar para o governo e falar: eu sou o responsável por isso. Esse é o primeiro ponto. Então, para que isso aconteça, você já vai ter que fazer o governo se falar, obrigatoriamente, vai ter que ter uma interoperabilidade. Mas para a Estônia, como todo mundo diz, é fácil, porque tem 1.300.000 habitantes, e eles têm a democracia desde 91. Até o presidente fala que, às vezes, o importante lá é não ter tido um legado de tecnologia. Mas a construção de uma estrutura legal para dados, ela é fundamental. Tanto que hoje existe uma corrente que se chama No Data. Tipo, vamos começar a falar não do Open Data, mas como que a gente vai levar privacidade para esses dados. Porque hoje o que acontece na prática aqui no Brasil é que nós confiamos a muito poucas entidades, organizações, uns dados sensíveis, estratégicos, e que geralmente estão com pouquíssimas empresas. Se você pegar a Prefeitura de São Paulo, são 4, 5 empresas que têm acesso a uma quantidade de dados absurdos, sem uma legislação clara, apesar que você pode falar que isso está num contrato, está numa maneira, mas as nossas leis não vão conseguir seguir a tendência do uso desses dados. Então, uma vez que a gente estipular de maneira estratégica legislação para lidar com dados que sejam pessoais, sejam sensíveis, tanto dentro quanto fora, a gente vai ter mais opções de disponibilizar dados quando a gente precisa de colaboração, mais dados de maneira organizada, por exemplo, até no caso da saúde, que eu acho que já foi dito, que você tem uma questão que são gerados dados, né, não completos de maneira proposital, porque eles são muito sensíveis e privados, mas como que isso é feito hoje? A informação que eu tenho que isso é feito sem uma arquitetura legal nenhuma, e que isso é feito na confiança de servidores como você e outros servidores, e que estão olhando para isso de uma maneira talvez até pessoal, mas a gente precisa discutir a lei de privacidade de dados pessoais e principalmente como que a gente compartilha isso com iniciativas fora, enfim. E esse é um problema grave assim, hoje que a gente tem no Brasil, e é uma discussão complexa, né? Ok. Bom, pessoal, uma pena, mas vamos ter que encerrar aqui, agradecer aos nossos convidados, o Thomas, Fernanda, o Tiago e o Marcos, e dizer para as pessoas que agradecer a presença de vocês, quem está nos assistindo pela internet, e dizer aqui que tem o Rodrigo, o Laércio, a Roberta, o Luiz Felipe, o Flyton. As perguntas que eles mandaram serão respondidas encaminhadas aos entrevistados, e eles vão responder por e-mail, e quem mais quiser fazer perguntas será respondida da mesma forma, ninguém vai ficar sem resposta. Então, queria agradecer a todos,
por mais um Inova Day. O nosso próximo encontro será em 30 de junho. As comunicações serão feitas aí pelas redes sociais, pela internet. Agradeço a todos, um bom dia, muito obrigado.